Olá, meus amigos, de volta aqui na nossa série de vídeos. São várias frentes que a gente faz aqui, né? Fala do jornal, fala de pensadores que eu vou lendo. Eu queria, com muita alegria e a pedido de alguns amigos, principalmente da Frente Integralista Brasileira, voltar a conversar com vocês sobre esse que é talvez o brasileiro mais injustiçado da história do Brasil, que é o Plínio Salgado. Eu sempre ouvi um monte de bobagens acerca do integralismo, principalmente associando ao nazismo e ao fascismo. E, obviamente, como todo adolescente que ouve essas bobagens na escola, a gente acaba aderindo, né, de maneira irrefletida a esse discurso que é quase unânime, né? Mas o intuito dessa série de vídeos é realmente quebrar, né, desmascarar essa farsa e essa injustiça que é perpetrada contra esse movimento e principalmente contra o Plínio Salgado, que foi um brasileiro que amou o seu país, viveu pelo seu país. Eu não consigo ver na história do Brasil nenhum brasileiro que tenha se lançado de corpo e alma e abandonado tudo em prol do bem do Brasil. Então, eu faço humildemente essa série de vídeos com o intuito de trazer a verdade da obra do Plínio Salgado. E faço isso movido justamente pelo sentimento de injustiça que me toma a partir do momento que eu tive pela primeira vez uma atitude honesta intelectualmente em relação ao integralismo e em relação à obra do Plínio Salgado. Foi quando eu comprei as obras completas de Plínio Salgado e comecei a ler. E eu recomendo que as pessoas façam isso, porque a partir dessa mudança de postura, em busca da verdade, no integralismo nós temos acesso a fontes primárias, não é? E eu recomendo a leitura da obra do Plínio Salgado, não só para fazer justiça ao seu nome, à sua memória e ao seu legado, mas também para ter acesso a um pensamento de muita qualidade e que pensa com honestidade o país, com amor, sem nenhum ufanismo e sem nenhum complexo de vira-lata, que são os dois extremos em que a gente oscila no Brasil. Eu queria começar a conversar com vocês de maneira muito livre, tá? Eu não vou fazer isso de forma sistematizada, como já fiz em alguns vídeos. Eu já gravei uma série de vídeos, mas está ainda fechado, sobre a obra O Espírito da Burguesia. Foi a primeira obra do Plínio Salgado que eu li e realmente foi um choque, né, muito, muito positivo. Mas ainda está fechado porque esses vídeos fariam, a princípio, parte de um curso que seria disponibilizado mais à frente. A gente está vendo ainda o que a gente vai fazer com isso, mas em breve vocês terão acesso certamente. E também tem aqui no canal a playlist, o Plínio Salgado, que eu já comentei uma série de trechos da obra Direitos e Deveres do Homem, que é uma obra fundamental também do Plínio Salgado. Eu quero começar a conversar com vocês sobre uma obra chamada Palavra Nova dos Tempos Novos. É uma obra belíssima e simples de se ler, de leitura muito, muito acessível, como normalmente são os escritos do Plínio Salgado. São de muita qualidade e são densas e são leves ao mesmo tempo, né? São poucas pessoas que têm esse dom. O Plínio Salgado é uma dessas pessoas. Algumas obras do Plínio Salgado são mais árduas, por exemplo, a Psicologia da Revolução, que eu pretendo comentar aqui também, mas essa não é uma obra árdua. Mas as obras que não são árduas, como essa, elas nos lançam numa tentação muito comum, que é a gente não perceber alguns aspectos que são fundamentais e profundos. Então eu queria chamar a atenção para algum desses aspectos aqui agora.
E a gente podia começar falando do título, né? Palavra Nova dos Tempos Novos. Esse título certamente é uma menção a certa passagem do Evangelho em que nosso Senhor Jesus Cristo fala em vinho novo para odres novos. Então, certamente esse título, Palavra Nova dos Tempos Novos, é uma menção, ainda que indireta, a essa passagem do Evangelho, vinho novo para odres novos. Eu me lembro aqui, faço um parêntese, de uma certa vez eu tive um aconselhamento numa direção espiritual, foi muito interessante, em que eu relatava uma situação para o padre que me dirigia naquele momento, e eu estava um pouco apressado, eu tinha uma situação para resolver, e a situação me demanda, eu sentia pressa, e ele virou para mim e falou: a sua pressa é do homem velho, você precisa se exercitar, fazer uma mortificação da sua pressa, porque a sua pressa ainda é um resquício do homem velho em você. Então é preciso fazer esse exercício de mortificação da pressa, de fazer esse exercício de se entregar e confiar mais em Deus, rezando e fazendo a sua parte, mas quem vai agir e resolver esse problema é Deus. Faça a sua parte, mas e não tenha pressa, confie em Deus e exercite a sua paciência, a sua fé, a sua esperança. Então é interessante isso, porque e aí ele usou essa palavra, né? Ele usou essa passagem, né? O vinho novo para o odre está velho, então tem que ser o odre novo. O mais difícil é o odre, porque o vinho é a conversão. Ele usou essa passagem nesse sentido. O vinho é a conversão, ela é rápida, ela acontece de forma muito rápida. Mas a estrutura daquele que se converte ainda é o odre do homem velho, ainda é o odre velho. E aí existe uma série de problemas, né? A nossa luta começa a ser exatamente se tornar um odre novo. E isso tem tudo a ver com o integralismo na ideia da revolução espiritual. O conceito da psicologia da revolução, e aí já estou fazendo uma ponte, né? É justamente isso. Ela passa muito por isso. É uma ideia, força nova, e que entra no mundo atual, cria uma certa instabilidade, é preciso fazer um movimento de revolver para assimilar essa ideia nova, esse vinho novo, e então poder seguir em frente, essa ideia força se tornar ideia fato. Esse é um conceito já lá da psicologia da revolução que eu estou adiantando com vocês, mas a ideia da revolução, então, espiritual, é essa. Então, é uma palavra nova que cai num tempo novo. O Plínio Salgado já está olhando para a quarta humanidade, a humanidade integralista, em que você vai ter a conexão de tudo aquilo que foi analisado no sentido de repartido, dividido pela terceira humanidade, a modernidade, né? Que divide, por exemplo, o saber, né? O desenvolvimento da ciência em várias ciências, em várias áreas que buscam autonomia. E hoje, o que se busca é a integração dessas áreas, né? Na interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. O que é isso? É a integração, é a quarta humanidade, é o advento da quarta humanidade. E Plínio Salgado já está vendo isso lá no início do século passado. Ele está vendo, né, o ocaso de uma terceira humanidade, da humanidade da época moderna, e está apontando para a quarta humanidade, que é a humanidade integralista, que vai fazer a conexão. Não é a fusão, hein? Isso é muito importante dizer, não é a fusão, é a integração, é a conexão dessas várias ciências. Então isso esse é o tempo que a gente vive. Agora, parece que o homem, nós ainda vivemos com ideias do passado, com ideias da terceira humanidade. Então a gente precisa
nesse aspecto de uma revolução interior para poder receber essa palavra que está sendo lançada aqui. Né? Eu preciso, então, olhar para frente. Eu preciso fazer esse exercício de se tornar odre novo para receber essa palavra nova dos tempos novos e não ficar para trás, né? Não ficar para trás. Então veja que, ao contrário de ser um movimento saudosista, é um movimento avante, é um movimento que progride no sentido mais genuíno da palavra progresso, que é andar para frente. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente isso. Tradição é progresso. A tradição não é nada mais do que um movimento avante, um movimento que progride, que anda para frente. É um movimento genuinamente, a gente pode dizer, progressista, certo? Então, vejam a beleza, a conexão, e de onde é a raiz mais profunda disso tudo, né? É a própria experiência do cristianismo, em que, e aqui eu queria destacar uma só frase, eu não quero fazer um vídeo muito longo, que é a técnica de Sorel e a técnica de Cristo. Técnica de Cristo, curioso, né? A técnica de Cristo de converter coração por coração. Mas de onde vem essa força, que vem de Deus, mas em que consiste a força do cristão que as famílias vão para o Coliseu e são devoradas pelos leões e se mantém firme na fé? Isso é uma graça extraordinária, é o martírio, mas é uma ideia que foi plantada, né? É o amor a uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, independentemente das circunstâncias, os cristãos se mantêm firmes, por mais adversas que sejam as circunstâncias, e tenha essa graça extraordinária que é o martírio, que é uma força que não vem deles. Quando a gente olha para o Plínio Salgado, o martírio dele não é um martírio do modelo clássico, né, de que vai para a fogueira, mas foi um martírio diluído ao longo de toda a vida. Difamado, sofrendo assassinato de reputações, e uma série de dificuldades, uma série de desafios. Então, percebam o martírio como Plínio Salgado viveu, de forma diluída por toda a vida. Sofreu 6 atentados à bala. Mas me parece que o martírio mais evidente de Plínio Salgado é o assassinato de reputação. O assassinato é o ostracismo forçado da obra dele. Mas ele diz uma coisa aqui que supera todas essas dificuldades. E é uma frase impressionante, me chamou muita atenção, me emocionou quando eu li. Que diz o seguinte: a certeza dos frutos é muito mais importante do que os próprios frutos. É curiosíssimo isso, né? A certeza dos frutos é muito mais importante do que os próprios frutos. Ou seja, aqui a gente vê claramente a virtude da esperança, que é a certeza dos frutos, mas que é muito mais importante do que os próprios frutos. Se os frutos não dão agora, a gente vive num tempo que a gente tem impaciência, em que a gente busca um ideal de eficiência no mundo atual. E por tornar a eficiência um valor absoluto, quando às vezes os frutos não aparecem, temos a impressão de uma derrota, uma impressão de que as coisas não aconteceram. E aí vem essa frase que remete lá aos cristãos, enfrentando a tortura, a
fogueira, os leões, as feras, a espada, a cruz e a certeza dos frutos é muito mais importante do que os próprios frutos. É aqui que está a força do movimento. É aqui que está a força do integralismo. Porque por mais que os frutos a gente não veja, a certeza de que o Brasil vai renascer, de que isso aqui vai ser ouvido, é muito mais importante do que o próprio resultado, seja de uma eleição, seja de um sucesso passageiro. E é essa mentalidade, é esse horizonte nobre e que é perdido completamente no mundo moderno, porque nós queremos eficiência, resultado. É claro que o resultado é importante, a gente trabalha para ter resultado, mas o resultado não pode ser um valor em si mesmo. O valor que se quer alcançar por meio do resultado, é isso que importa, e não o resultado em si. Se o resultado não deu certo, nós vamos continuar lutando. E se deu certo, vamos continuar lutando do mesmo jeito. É essa força que move, é isso que é a diferença entre quem tem valores inegociáveis, e nós temos valores inegociáveis, e a pessoa que vive ao sabor do acaso, ao sabor do resultado, ao sabor da eficiência, o mundo moderno. Então é preciso essa mudança, essa revolução interior, para que se possa receber essa palavra nova para os tempos novos. Então, o que eu queria dizer hoje para vocês é isso. Basicamente isso. O título e uma frase, uma única e profunda frase desse livro, dessa obra, Palavra Nova dos Tempos Novos, do Plínio Salgado. Eu pretendo continuar essa série de vídeos de forma muito livre, tá? Eu não vou fazer capítulo por capítulo como eu fiz lá no Direitos e Deveres do Homem. Mas vamos comentando de forma livre, pegando os pontos essenciais. Meu filho está chegando aqui. Tá bom, pessoal? Eu peço para você deixar o seu like, para se inscrever no canal, deixar a sua curtida e ajudar a compartilhar esse conteúdo para que a gente faça justiça a esse brasileiro tão difamado, que não era nazista. Eu vou mostrar isso nessa obra que, salvo engano, é da década de 30, e que aqui a gente já vê uma crítica forte ao racismo que estava sendo perpetrado na Alemanha, ao imperialismo, às ideologias da modernidade. Vou mostrar isso tudo para vocês. Ajude a compartilhar esse vídeo. Um abraço para você e até o próximo vídeo.